Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos resenhar esse livro aqui, né? É da coleção Harlequin. Sempre Amor, de Heidi Reis, né? É aqui provocante, intenso e apaixonante. Harlequin Books, é a edição 27 que custaria R$ 7,90. Lembrando que eu não paguei nada por ele, tá? É dos que eu peguei lá no terminal do Campo Limpo, na doação de livros. Eu espero que vocês gostem, galera. Desde já vou pedindo, se vocês gostarem do livro, que vocês vão deixando o joinha, tá? Vocês comentem, compartilha, galera. Vamos ajudar nosso trabalho a crescer. Compartilha se vocês puderem. Na comunidade, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde seja, galera, vamos fazer nosso trabalho crescer, tá bom, galera? Vou mostrar um pouco do verso dele também. Então, galera, esse casal, ele se chama Luke e ela Louisa, tá bom? Eu espero que dê para vocês ver. Eu aumentei o zoom da câmera para ver se a gente consegue mostrar um pouco melhor, né? Eu vou começar falando antes do livro e já introduzo o livro na história. Então, pessoal, tudo começa num jantar, né? Que a amiga dela, que é casada com o amigo dele, promoveram na casa dele, na casa dos amigos, né? Ele estava com um plano na cabeça de se vingar dela. Ela era editora numa revista e ela postou, em uma das postagens dela, ela citou ele como um dos 10 milionários mais cobiçados, né? Um dos mais cobiçados e mais ricos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele sentiu a privacidade dele ser invadida, onde muita gente passaram a convidar ele para festa de aniversário, batizado, casamento, essas coisas. Nessa festa, eles começaram a flertar um com o outro, né? Ele queria muito ficar com ela e ela, de cara, já achou assim estranho, por ele ser um homem bonito e rico, querer ficar com ela. Até aí tudo bem. Foram pro apartamento dela, ela chegou lá, ofereceu um café para ele, alguma coisa. Ele aceitou, já dizendo que não queria, não era o café que estava interessado. Tudo bem, foram pro apartamento dela. Chegaram lá, namoraram bastante. Quando terminaram de namorar, ele falou para ela, no final já, que tinha ficado com ela como parte de um plano de vingança. E foi aí onde o chão dela começa a se abrir, né? Ela ficou muito decepcionada porque ela se sentia já atraída por ele, né? Aí até aí tudo bem, ele foi embora e ela ficou, né? Tudo bem. 3 meses depois, ele aparece no trabalho dela. Ela estava digitando uma matéria quando uma das assistentes deles lá, da turma, né, falou para ela parar para ela dar uma olhada no homem que estava lá dentro. E ela pensou assim, que a menina, que a moça, ela era muito exagerada, alguma coisa assim. E que não valia a pena. A moça insistiu que ela ia se arrepender se ela não olhasse. Ela, depois de muita relutância, deu o braço a torcer e olhou. Quando ela se virou para olhar, ela não viu nada de anormal, viu que o homem era muito bonito e tal, mas até aí ela não sabia quem era o homem, né? Aí ela ficou esperando, ele estava na mesa do chefe dela, até quando ele se virou para ir até a mesa dela, acompanhado com o chefe. Ela ficou, tipo, ela ficou amarela, fugiu o sangue, a cor do rosto dela, né? E ele se encaminhou até ela. Chegando lá, o chefe dela falou que ele queria falar com ela e ela falou que não tinha nada para falar com ele, que ele poderia
entrar em contato caso ele quisesse ser citado na próxima edição dos Mais Ricos e Mais Cobiçados, né? Ela, tipo, jogou uma piada e ele se aproximou do ouvido dela e perguntou se ela queria que ele falasse na frente dos colegas dela o que ele tinha para dizer. Ela, muito irritada, aceitou sair com ele. Pegou a bolsa e saíram. Chegando no... Ela não perguntou para onde iam. Sei que entraram no carro e saíram. Quando ele estava estacionando, ela perguntou aonde eles estavam. Aí ele falou que ele tinha levado ela na médica, né? Que era uma ginecologista e obstetra, para fazer o exame de DNA, não, gente, desculpa, de gravidez. E ela se assustou. Ela, como assim um exame de gravidez? Aí ela falou que não estava grávida. Ele falou que estava. Ela estava grávida sim. Que ele estava vendo já ela com a barriga maior, sintomas de grávida. E ela ficou muito chateada. Falou que não ia fazer coisa nenhuma, que ela não estava grávida e tal. Ele insistiu. E ela perguntou como que ele sabia se ela estava grávida ou não. Ele falou que a amiga dela tinha falado pro marido, e o marido dela foi dando uns toques para ele, né? Só que o marido dela, da mulher, até aí não sabia. Aí, depois de muita relutância, ela acabou cedendo e fazendo o exame. Falou que ia fazer o exame para mostrar para ele que não estava grávida. Aí, tudo bem, ele pegou, ela fez o exame e, por incrível que pareça, ela está grávida. Ela fica chocada com a ideia, né? Aí a médica automaticamente pergunta se ela não já quer fazer o exame para saber como está o bebê, a ultrassonografia. Ela fala que não. Ele fala que sim, que ela vai fazer. Eu sei que nessa conversa toda, nessa briga toda, ela faz o exame. E se depara, fica muito emocionada, chega até a chorar com ele vendo a ultrassonografia, né? Ele conversa com ela, ele já tinha pedido a tarde de folga mesmo pro chefe dela. Aí convence ela aí na casa dela a pegar umas roupas para viajarem para uma espécie de chácara, mansão, alguma coisa assim, sendo que não é na cidade, pertence a ele. Ela, sem querer, aceitou e foi. Porque ela queria se manter o máximo distante dele possível, queria ficar longe dele, porque ela gostava dele, ela estava gostando dele, ele também gostava dela, só que assim, ele também não dava o braço a torcer, era só ele e acabou que sabia, entenderam? Depois de tudo isso, ela foi no apartamento dela, fez a mochila dela, arrumou a mochila e se mandaram para esse lugar. O caminho muito longo, ele teve que parar inúmeras vezes para ela fazer xixi. E como sempre, gente, a faísca pegando fogo assim para os dois, sabe? Os dois numa paixão muito brava, mas ela fingindo que não queria ele. Ele não deixou claro em momento nenhum que não queria ela. Ele queria ela. Todo tempo ele queria ela, só que ela fingia que não queria ele. Chegaram na casa, se acomodaram, né? Ela ficou em um dos quartos da mansão, que é ali, meu Deus do céu, era um castelo, era uma coisa muito gigante. A gente até já imagina. E foram acomodados, no dia seguinte foram conversar. E ele sempre querendo ficar com ela falou que não queria. E ele deixava bem claro que queria ela. Mas ela falava que estava por ali, só estava ali para os dois conversarem sobre o bebê e tal. Só que acabaram deixando esse assunto de lado e ele começou a investir, né? Tipo, paquerar ela, que era para fazer ela mudar. Quando ela pegou e foi nadar num rio, e chegou lá, ele já estava também nadando nesse rio, e os dois acabaram ficando. Daí continuaram aquela coisa, né? Almoçavam junto, tomavam café junto e tudo mais. Quando ele maquinou
Não, aí teve um almoço, acho que do dia seguinte do Rio. E lá ele pediu ela em casamento. Ela falou que não queria. Ela não chegou a falar não, ela falou que ia pensar. Aí ligou pra amiga dela e a amiga dela perguntou: como assim você não aceitou? Ela falou que tinha dúvidas, porque ele já tinha machucado ela, essas coisas, né? Aí tem um tal de um teste lá, gente, eu não me lembro agora o nome do teste que elas falavam, que se ele tinha passado, ela falou que sim, que ele tinha até ultrapassado, e por isso que eu super recomendo. Se alguém quiser comprar esse livro, eu super recomendo, tá? E é isso, ela falou que ela tinha passado e tal, e ela se relutando para não ficar com ele. O tempo passou, as semanas avançavam, né? E o amor dos dois era intenso e os dois sempre juntos, até o dia que ela... Não, teve um jantar. Nesse jantar ela queria saber um pouco sobre ele, porque ele já sabia das coisas delas, que ela tinha perdido a mãe muito nova e ela não gostava da ideia do pai ser machista, querendo mandar nela a todo tempo, e que ela tinha conseguido arrumar as diferenças entre os dois só depois que ela ficou maior já, né? Até aí tudo bem. Aí ele tentou investir numa cena romântica e tal, e ela falou que não adiantava, que ela não tinha quebrado o clima, porque assim, ele tipo, chegaram, beijaram, ficaram juntos e tal, mas ela falou que não iria além daquilo naquela noite, porque ela tinha prometido. Aí ele pegou, depois de muito triste, ele não queria falar do assunto, mas acabou falando que a casa que eles estavam no momento era a herança do pai dele, né? Porque assim, ele era filho de uma bailarina. Essa bailarina, ela, como é que eu posso falar? Era tipo de um cassino, e ela conheceu o pai dele lá. Só que engravidou, eu não sei se ela não deu, eu não me lembro não, se ela procurou o pai dele ou não por ser bailarina. Sei que quando ela estava prestes a morrer, a falecer, ela chamou um advogado e pediu para que o advogado procurasse o pai dele para reconhecer ele como filho. E foi isso que aconteceu. A mãe dele faleceu, o advogado procurou o pai dele levou ele no lugar que eles inclusive estão agora, né? E aí a lembrança que ele tinha do pai, que o pai tinha levado ele na casa e ele tinha assim achado uma coisa muito legal a casa e tal, mas o pai dele mandou diretamente ele para um colégio interno porque ele não queria contato com o filho. Então, ele tinha memórias boas do lugar, né, do colégio interno, só que o colégio interno transformou ele numa pessoa fechada, uma pessoa amarga, porque lá todos os alunos eles tinham família que ia visitar eles ou que eles iam passar as férias em casa e ele não tinha esse privilégio. Ele foi crescendo e foi se tornando um homem fechado e amargurado. E ele queria trabalhar, ele queria se formar, ele queria ter algo na vida. Então foi o que ele fez, ele se empenhou, ele estudou, ele trabalhou e ele deu a volta por cima e ele conseguiu. Com o passar dos tempos, o pai dele ficou doente, procurou ele, alguma coisa assim. E depois que ele faleceu, ele herdou o casarão, né, o lugar. Aí em tudo que ele herdou, ele reformou. Ele transformou o lugar que estava abandonado em decadências. Ele transformou, ele investiu e transformou num lar. Fez jardim, fez essas coisas tudo. E ela se apaixonou pelo lugar de cara. Ela achou assim um lugar muito fantástico. Ali seria um lugar apropriado para uma família viver e tal. Até no dia que ela resolveu confrontar ele no dia seguinte, confrontar entre aspas, falar sobre a vida a dois e sobre a vida do bebê, porque ela queria sugestão de nome, por ele nunca tocar no nome do bebê, ela foi. E ele falou que era cedo para falar daquilo, que isso aí era coisa para a mãe procurar e tal. E ela colocou assim, que se eles dois fossem ter uma menina, ela não queria que a filha dela tivesse
a criação, tipo assim, tivesse no pai assim, o exemplo do machismo, que foi o que ela teve, né? E eu sei que nisso aí os dois acabaram se desentendendo nessa conversa, e ela falou que ia embora, e ele falou para ela passar lá no escritório, que era para os dois conversarem e tal, que ele tinha esperança que ela ficasse, né? Daí ela não fez isso, ela pegou a mala e vazou. Em tudo que ela foi embora, só a empregada viu. Aí isso aí já tinha se passado um tempo, depois que ela foi embora, ele estava sofrendo, só que ele não dava o braço a torcer, ele emagreceu e tudo mais. Ele encontrou o amigo na partida de golfe, não sei de que era, que eles jogavam, não me lembro. Que esse livro eu não acabei de ler, eu já li ele tem uns 20 dias talvez, só que eu li vários livros, então a história que dá para resumir é essa, gente. Aí ele pegou e encontrou o amigo falou que ele estava magro, estava pálido, e estava distante, mas ele entendia isso, porque quando aconteceu com a esposa dele, foi igual. Aí ele ficou assim meio aéreo, como? O que aconteceu? Aí ele falou assim, que ele não se preocupasse não, que o médico falou isso pra esposa dele na outra vez, né? E ele ficou assim sem saber, aí o amigo dele falou, que tinha falado que o bebê não estava mexendo na ultrassom que eles fizeram, mas deu tantos dias para ela voltar para refazer, que foi o que aconteceu com a esposa dele da outra vez. Ele ficou aperreado e pediu para ele conseguir o endereço do lugar onde ela estava fazendo a ultrassonografia. E o amigo dele tentou de tudo quanto é jeito com a esposa, até que ele conseguiu, né? Depois de muita luta, ele conseguiu arrancar da esposa o endereço onde ela estava. Rapidamente, ele pegou o carro e se mandou para lá, né? Quando ele chegou lá, ela estava saindo, ela estava se caminhando já para o ponto de ônibus. É aí onde ele fala para ela por que ela fez isso, se estava tudo bem. Ela falou que estava, que tinha sentido falta dele. Precisava muito dele na noite passada, né? Precisado dele, né, na noite passada, e que ele não estava, mas que estava tudo bem. Nessa história toda, os dois conversaram, aquele lero-lero que todo mundo já sabe que não aparece no livro, e daí eles voltaram para o casarão, eles se casaram, e aí já entra a parte final da história, tá bom, galera? Eles casaram. Aí a parte final da história vem agora quando ela tá na beira da piscina, ela com a amiga dela, né? Sendo que a amiga dela tem 3 filhos. Sendo que, se eu não me engano, é 2 filhas e um filho, alguma coisa assim. E os dois, né, os maridos, estão na piscina. O dela, com o bebezinho deles no colo, no ombro, o bebê dormindo dentro da piscina. E o marido da amiga dela também com o outro bebê. E ela chorando. E a amiga dela falando que também não sabe o porquê de tanta emoção quando as mães veem os pais segurando os bebês no colo, entendeu? E sabe que é uma emoção grande e que aquilo ali faz parte da vida, alguma coisa assim. E a última frase do livro é que ela esqueceu de tomar o anticoncepcional. Só isso aí. Dá a entender o quê? Que ele tá com o bebê no colo na piscina, mas ela já pode estar com outro bebê no bucho. É isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da história, tá? Só lembrando, não sei se eu já falei, o final desse livro, esse daqui, por si só, ele tá faltando páginas, tá? Mas eu consegui terminar de ler ele pela internet, né? Eu baixei o restante dele na internet, então eu terminei de ler. Eu espero que vocês tenham gostado dele, galera. Se vocês quiserem comprar, eu super recomendo, muito bom. A gente viaja legal nele, tá bom? Se vocês não são inscritos, inscrevam-se, galera. Deixem joinha, comentem, compartilhem, vamos ajudar a crescer. Um cheiro no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Fui.